Então, galera, essa é a nossa sétima aula. O assunto de hoje é regra de três, uma questão certa na sua prova aí da UFPE. Então, regra de três vai cair, eu não tenho dúvidas. Vamos ver aí como é que a Coveste cobra e o que é que você tem que saber para poder detonar aí na sua prova. Vê só, antes de mais nada, eu queria que vocês soubessem que tudo que vem da regra de três, ele é proveniente da teoria de razão e proporção, essa coisa toda e tal. Tá muito ligado. Você pode resolver a questão só utilizando os conceitos de razão e proporção, tranquilamente. A regra de três, ela é uma técnica que é proveniente da razão e proporção. É como se você fosse somar. Quando você faz uma soma, é um algoritmozinho, uma coisa bem mecânica. A regra de três é isso. É um algoritmo, é uma coisa bem mecânica, que você tem uma sequência de passos para fazer e achar o resultado ali da tua, da tua questão. Então, é uma técnica, algo bem prático. Se eu tivesse um curso que não fosse voltado para concursos, eu tentava trazer com várias abordagens aí a regra de três, mas como não é o caso, a gente vai fazer da maneira mais tradicional possível, porque eu sei o que é o que você sempre estudou a sua vida toda, então não vou me inventar muito aqui não. Vê só. A questão da regra de três é basicamente duas. Se souber montar a questão, já é metade. Você conseguir montar a questão e ter a organização suficiente para deixar bonitinho, você já ganhou metade da questão. E a outra metade está em definir se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. Então, é isso que eu vou tentar focar aí para que a gente desenrole e detone aí nessa prova da UFPE. Vê só, essa questão ela diz que uma família com 5 pessoas consome 30 metros cúbicos de água mensalmente. Olha, aqui ele já dá uma situação. Ó. Ele já dá uma situação. Ele diz que inicialmente tem pessoas, uma certa quantidade de água e uma certa quantia de tempo. Ele diz que 5 pessoas consomem 30 metros cúbicos de água em uma determinada quantidade de tempo, mensalmente. Aí vê, eu tenho que me ligar ao seguinte: no outro momento, ele vai pedir a quantia de água que eles consumirão por semana. Ele vai indicar uma outra unidade de tempo. Então eu tenho que me ligar para poder converter, deixar tudo convertidinho aí na mesma unidade de tempo, ou seja, semana, ou, aliás, dias. Deixar tudo bonitinho aí, tudo para dias. Ou seja, consome 30 ml de 30 metros cúbicos de água mensalmente, então o tempo é de 30 dias, inclusive ele já indica aqui que um mês você tem que considerar com 30 dias. Então essa linha aqui ó, indica a situação inicial, seja essa situação até aqui. Ó. Beleza. Aí, se a família recebe 2 visitantes com hábitos semelhantes, ou seja, o número de pessoas agora é 7. São os 5 iniciais mais 2, que são os visitantes que a família recebeu. Quantos metros cúbicos de água? Então, ó, metros cúbicos de água. Essa coluna de água é justamente onde vai estar a incógnita, é o que ele quer saber. A família e os visitantes, ou seja, o total de pessoas, como consumirão por semana. Por semana. Então o tempo agora é 7 dias. Uma semana equivale a 7 dias. Vê só, aqui vocês já tiveram, a Coveste já trouxe algumas ideias de grandezas de medidas também mescladas. Mais uma vez, como eu venho alertando nas aulas, a Coveste não traz uma coisa só.
Aqui, ó, questão de dias, semanas, tá ligado com grandezas e medidas. O metro cúbico, apesar de ser irrelevante para a questão, também é uma informação de grandezas de medidas. Então, vamos lá. A questão é o seguinte, montada a questão, eu disse que já era 50%, se você conseguiu montar isso aqui, definir as colunas certinhas, com pessoas, água e tempo, com todas as grandezas, tudo certinho. O segundo passo é você determinar se essas grandezas são direta ou inversamente proporcional. Como é que eu vou fazer isso? Vê só, você vai fazer a seguinte pergunta. Olha, se eu tiver aumentando o consumo de água, estou aumentando o consumo de água. Essa setinha aqui eu só vou fazer para me lembrar. Porque de repente tem muitas variáveis, então possa ser que eu me esqueça. Se eu aumentar o consumo de água, eu tenho mais água. Eu tenho mais água em estoque, mantendo a quantidade de pessoas fixas, quantidade fixa de pessoas. Pense o seguinte, eu tenho 5 pessoas e eu aumento o meu quantitativo de água. O que é que vai acontecer com o meu tempo? O meu tempo vai aumentar também. Ora, isso é bem lógico. Vê só, se eu tenho mais água, com a mesma quantidade de pessoas, então quando eu faço a pergunta, eu faço a pergunta sempre com base na coluna que tem a variável, aliás, que tem a incógnita e tem o x, com base nessa pergunta, olhando para outra coluna, para outra grandeza, e fixando as demais, e deixando as demais fixa. Então a pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte: se eu aumentar a quantidade de água, deixando fixo o número de pessoas, o que acontece com o tempo? O tempo sobe, ou seja, eu vou poder passar mais tempo consumindo aquela quantidade de água. Ótimo! Então, se as duas sobem ao mesmo tempo, elas são diretamente proporcionais. Beleza! Agora, se eu aumentar a quantidade de água e uma quantidade de tempo fixo, o que é que vai acontecer? Essa água vai poder suprir mais pessoas. Mais pessoas vão poder usar aquela água, consumir aquela água no mesmo intervalo de tempo. Mantendo o tempo fixo, eu vou poder abastecer mais pessoas. Então, ó, essa primeira questão, de propósito, eu coloquei ela, porque são todas diretamente proporcionais. Então, uma questão mais clássica de regra de 3 é impossível. Isso é uma questão muito clássica que a Covest trouxe. Bem normal, natural, vamos dizer assim, de regra de 3. Então, essa é a primeira abordagem que a gente traz. E vê. Feito isso, acabou a questão. O que é que você vai fazer? Colocar a coluna que tem o x em forma de divisão e vai igualar todas as outras sendo multiplicadas. Ó. 5 sobre 7 vezes, está aqui, ó, 5 sobre 7, eu tirei daqui, vezes 30 sobre 7. Eu não faço nada, não mexo em nada, porque é tudo diretamente proporcional. Se fosse inversamente proporcional, eu teria que inverter aquela coluna que fosse inversa. Como é diretamente proporcional, eu não faço nada, eu só repito a coluna em forma de fração e multiplico e acabou, morreu o boi. Agora basta você resolver essa equação. Vou fazer o seguinte, ó. Meio pelos extremos, então vai ficar assim, ó. 30 vezes 7 vezes 7 vai ser igual a x vezes 5 vezes 30. Aí você vai ter o seguinte, passa o 5 vezes 30 para cá, dividindo. Então você vai ter que x vai ser igual a 30 vezes 7 vezes 7 dividido por 5 vezes 30. Aí o 30 corta. 30 morre. O que é que vai ficar? X vai ser igual a
49 dividido por 5. Basta resolver essa continha aí, acabou. Acabou. Vê só, se você dividisse, aqui vai uma dica. Você pode dividir normalmente, da maneira que você quiser. Mas como é tempo, concurso é tempo também, aqui vai uma dica para você fazer essa divisão. Dividir 50 por 5 é muito fácil, vai dar 10. 50 por 5 é muito fácil, vai dar 10. Você divide 50 por 5 e tira 1 sobre 5. Por quê? 50 sobre 5 menos 1 sobre 5 é igual a 49 sobre 5. Então, ó, isso aqui é uma dica, tá certo? Para você fazer. Então, você vai tirar 1 sobre 5. Você dividiu 50 sobre 5 aqui, ó, deu 10. Agora você tira 1 quinto. 1 quinto é 0,2. 1 quinto é 0,2. Então 10 menos 0,2 vai dar 9,8. E o gabarito da questão é a letra D. Então rapidinho aí, ó, você marca a letra D e já vai para a próxima questão para poder detonar. Eu quero ver a galera fechando a prova de matemática aí, viu? Segunda questão, também é uma questão clássica aí de regra de 3. Essa questão que tem agora alguma grandeza em inversamente proporcional. Aí, a gente vai ver. Viajando 5 horas por dia, então já identifiquei aqui uma grandeza, horas, dias, a uma velocidade média. Então tem outra grandeza, velocidade média. Ok. De 80 km, um transportador entrega uma carga em 21 dias. Então tem outra grandeza, dias, número de dias. Ok. Então, ó, já vou preencher aqui. 5 horas por dia eu viajo em um primeiro momento, a uma velocidade média de 80 km por hora e 21 dias. Ok. Quantas horas por dia ele deveria viajar para entregar essa carga em 15 dias, a uma velocidade média de 70 km por hora? Ok. Ele quer quantas horas por dia ele deveria viajar para entregar essa carga em 15 dias. Então, quantas horas por dia já é a variável aqui, ó. Em 15 dias é uma velocidade de 70 km por hora. Uma velocidade média de 70 km por hora. Pronto, já foi metade da questão. Pode botar fé, bota fé, que já foi metade da questão. Então a pergunta que você vai fazer é o seguinte, ó. Olhando sempre com base o número que tem a incógnita, né? A coluna que tem incógnita. Quanto você está viajando? Você vai chegar num destino lá. Aí você diz, eu vou chegar nesse destino numa quantidade de dias fixos, sei lá, 10 dias. Aí você viajando mais tempo por dia, mais horas por dia, você vai precisar de uma velocidade maior ou uma velocidade menor? Você vai precisar, viajando mais horas por dia, mais tempo por dia, você vai precisar de uma velocidade menor. O número de dia fixo. Não precisa ir tão rápido. Você está andando muito durante o dia, então você não precisa ir tão rápido. Beleza. Agora, com a velocidade fixa, se o número de horas por dia aumenta, o que é que vai acontecer com a quantidade de dias? Veja, você está indo para um destino a uma velocidade fixa. Se você usa 5 horas por dia para poder chegar naquele destino, você tem uma quantidade de dias X. E se você usa 8 horas por dia para chegar naquele destino com a mesma velocidade, o que é que acontece com o número de dias? É menor que X, diminui. Ou seja, quanto mais horas por dia você dirige, menor a quantidade de dias que você vai usar para poder chegar no seu destino. Ok. Então você já sabe que são grandezas inversamente proporcionais. Esse danado dessas setinhas traumatiza muita gente, mas é só para você lembrar que se um está para cima e outro está para baixo, uma setinha está para cima e outra setinha está para baixo, essas duas grandezas são inversamente proporcionais entre si, ok? Então, beleza, a gente já matou a questão aí, tranquilão. O que acontece é o seguinte, você vai fixar
essa coluna aqui tem o x, 5 sobre x, e como são inversamente proporcionais, ó, e aqui está a diferença para a questão anterior, o que você vai fazer é somente inverter. Olha aqui, ó. Em vez de você colocar 80 sobre 70, você coloca 70 sobre 80. E sempre que for inversamente proporcional, você vai fazer isso e chau pro louro. Como aqui, ó, também são inversamente proporcionais, você vai fazer a mesma coisa. Vai colocar 15 sobre 25. Acabou. Acabou. 15 sobre 21. Onde foi que eu tirei esse 25, hein? 15 sobre 21. Às vezes dá um tilt na cabeça da gente, né? Então, ó, a gente já pode simplificar algumas coisas aqui, né? 0 com 0. Aqui, ó, 21 com 7. 7 aqui vai dar 1. E 21 fica 3. Vamos simplificar mais não, para não complicar muito. Não ficar muita informação aí no quadro. Então, você vai ter o seguinte. 5x vai ser igual a 15 dividido por 8 vezes 3. Opa, aqui dá para simplificar também. Ó. 3 e 15. Aí vai ficar assim. Ó. 5 sobre x é igual a... Aí aqui, ó, por 3, né? Vai dar 5 sobre 8. Olha que beleza! Agora ficou uma maravilha. Você faz meio pelos extremos. Então você vai ter o seguinte, ó. Você vai ter que 5x é igual a 5 vezes 8. X vai ser igual a 5 vezes 8 dividido por 5. Cortou aqui também, ó. Foi uma maravilha essa questão. Você não precisou fazer tantas continhas. Então já marca a letra A e vai para a próxima questão. A única diferença dessa questão para a questão anterior foi que aqui teve grandezas inversamente proporcionais. Então já se ligue aí e vamos para a próxima questão. Terceira questão, questão um pouco antiga, né? 1998, também é uma questão nova, Coveste. Diz o seguinte, ó, numa indústria são necessárias 18 máquinas. Então a gente já vai identificando as grandezas. Ó. 18 máquinas é uma grandeza aqui. Ó. As máquinas são iguais, o cara é chato, ele deixa bem explícito que as máquinas são iguais, para que não venha nenhum tipo de recurso. Para se produzir 936 galões de óleo. Então já está aqui, ó, outra grandeza. Operando por 8 horas diárias, né? Quantas dessas máquinas são necessárias operando por 10 horas? Então, ó, aqui a variável de novo, para que sejam produzidas 1.560 galões, que seja produzido em 1.560 galões. Então, outra questão clássica de regra de 3, né, bem direta, só você montar aquela estrutura, determinar se é direta ou inversamente proporcional e acabou a questão. Essas 4 primeiras questões, acho que são as 4 primeiras, elas seguem esse padrão bem direto. A partir daí, a gente vai mudar algumas coisinhas, ver algum diferencial. Mas vê só. Vamos lá. Escrever aqui. Tem as variáveis máquina, grandeza, né? Máquina. Tem as grandezas. Máquina, galões de óleo. Ok. E outra grandeza é o tempo, né? Horas. Aqui horas. Se ligasse tudo está na mesma medida, e às vezes tem essa armadilha, a gente está tão acostumado a botar ali e já bater, que pode acontecer feita a primeira questão lá, uma coisa está em mês, outra coisa está em semana, talvez não de forma tão intuitiva assim, né? Porque eu acho que naquela questão você não cairia em armadilha, mas tem que se ligar aí. Então, ó, na situação inicial você tem 18 máquinas produzindo 936 galões de óleo, trabalhando 8 horas.
Agora, ó, quantas dessas máquinas, então está aqui a incógnita, x vai estar aqui, operando por 10 horas. Eu vou trabalhar por 10 horas para que sejam produzidas 1.560 galões. 1.560 galões. Fechou? Beleza, já está montada. Metade da questão você já ganhou. A outra metade é você se ligar aí se o negócio é direto ou inversamente proporcional. Vê só. Quanto mais máquinas você tiver para trabalhar, é até fácil. Acho que esse é um exemplo bem intuitivo, né? Se você tem muita máquina trabalhando, você vai produzir mais galões de óleo. Lógico que mantendo a quantidade de horas fixas, né? Então, ó, se você tem 18 máquinas trabalhando 8 horas ali direto, vai produzir uma certa quantidade de galões. Agora, se você tiver uma quantidade maior, ou seja, 20 máquinas, trabalhando essas mesmas 8 horas, ou seja, essas outras colunas ficam fixas quando você se faz essa pergunta, a quantidade de galão de óleo aumenta. Vê, quanto mais máquinas, mais galões de óleo, mantendo as horas fixas. Aí vê só, quanto mais máquina, vê, você vai ter que produzir 1.000 galões de óleo. 1.000 galões de óleo você vai ter que produzir. Se você tiver 10 máquinas, você vai levar um tempo, uma quantidade de horas, sei lá. Você vai ter que trabalhar com essas máquinas uma quantidade X de horas, sei lá, 20 horas com ela. Agora, se você tiver mais máquinas, você tiver 20 máquinas, você vai ter que trabalhar com menos tempo com ela. Ou seja, não vai ser mais 20 horas que você vai ter que trabalhar. Você vai poder trabalhar agora 10 horas. Ou seja, quanto mais máquinas, menor a quantidade de horas que as máquinas vão ter que trabalhar por dia, mantendo, obviamente, a quantidade de galão de óleo fixo. Então, a gente sabe que essas são grandezas inversamente proporcionais. Eu estou sendo chato, batendo aqui, porque eu acho que é uma coisa que fica, geralmente, deixa o aluno com muita dúvida. Então, ó, quanto mais máquinas, menos tempo eu vou precisar para produzir uma quantidade fixa de galão de óleo. Ok, já matei a questão 100%. Só é agora montar aqui a equação e acabou. Então, ó, como sempre, 18 sobre x é igual. Aí multiplica tudo, sempre atentando. Se for diretamente proporcional, como é o caso de galão de óleo, só repete a fração. 936 dividido por 560. Se for inversamente proporcional, como é o caso da quantidade de horas, então você vai ter que inverter a fração, vai ficar 10 dividido por 8. Ok, então ó, o 10 já corta aqui ó, com 0, 0, 0, vai ficar 1 lá em cima. Então vai ficar assim, você já vai fazer meio pelos extremos. Então, ó, x vezes 936 vai ser igual a 156 vezes 8 vezes 18. Então você vai ter que x vai ser igual a 156 vezes 8 vezes 18 dividido por 936. 936, 8 divide 936, divide e vai dar 117. Então você tem que x, simplificando aqui, ó, 8
e 8. Aqui é só resolver as continhas, tá? Então, ó, 8 e 8 vai ficar 156 vezes 18 dividido por 117. Então, você fazendo essas continhas, multiplicando 156 por 18, depois dividido por 117, vai dar a letra B, 24. Pode fazer essas continhas aí, que x vai dar igual a 24. A questão é o seguinte, você pode ser que aqui ainda dá para simplificar, né? Dá para simplificar por 3, divide tanto aqui por 3, mas enfim, essa questão ela complica um pouco nas contas, ela complica um pouco aqui nas contas, um pouco mesmo, não são contas absurdas, são contas tranquilas de serem feitas, mas complica um pouco aqui nas contas. Se você não tiver confiança na montagem da questão, se não tiver confiança nessa questão aqui de diretamente, inversamente proporcional, se não tiver certo que montou a questão aqui, ó, corretamente, aí você pode se embananar na questão e comprometer a tua prova toda, porque tu fica enrolado aí tentando voltar uma questão que tu sabe, você tem consciência de que sabe a questão, aí se embananou aí numa coisa dessa de diretamente inversamente proporcional e vai perder um tempo monstruoso para poder resolver aqui as continhas e não vai achar a resposta. Aí o que eu aconselho é o seguinte, se por um acaso esse tipo de coisa acontecer, você dá uma travadinha numa questão como essa, deixa essa questão de lado, vai fazer o resto da tua prova, marca um asterisco nela e depois volta para poder desenrolar, para poder fazer ela e ver onde foi o erro. Eu particularmente, eu tenho uma falha enorme, a minha cabeça falha de vez em quando, então eu sou doido para errar essas continhas, é incrível. Mas eu tive que treinar isso muito, fazendo prova de estatística para concurso, de matemática financeira para concurso. Eu tive que treinar muito as questões da continha. Sabia fazer a questão e errava essas continhas. Então, fica a dica aí e vamos para a próxima questão. Então, galera, a quarta questão, pode ver que é uma questão bem recente aí, ó, 2014. Diz o seguinte: se na safra passada um fazendeiro usou 15 trabalhadores, vai identificando aí as grandezas, né? 15 trabalhadores para cortar sua plantação de cana de 210 hectares, trabalhando 7 horas por dia. Os trabalhadores concluíram o trabalho em 6 dias exatos 6 dias. Este ano, já fechou uma situação, né? 15 trabalhadores, 210 hectares, 7 horas por dia, 6 dias exatos. Este ano, o fazendeiro plantou 480 hectares, segundo a situação aqui, ó. Dispõe de 20 trabalhadores dispostos a trabalhar 6 horas por dia, enquanto os dias o trabalho ficará concluído. Observação: admita que todos os trabalhadores têm a mesma quantidade, a mesma capacidade de trabalho. Também aí o examinador sendo chato para que o candidato não entre com recurso, né? Então ele foi bem detalhista aqui com essa observação. Ora, eu tenho a primeira grandeza, trabalhadores. Segunda grandeza, hectares. Terceira grandeza, horas por dia, horas trabalhadas por dia. E a quarta grandeza é o número de dias. Ok. Então a gente vai montar aí, ó, a tabelinha. 15 trabalhadores inicialmente fazem 210 hectares, trabalhando 7 horas por dia durante 6 dias. Ok. Eu quero fazer agora
480 hectares, com 20 trabalhadores dispostos a trabalhar 6 horas por dia. A pergunta é, em quantos dias? Então, a incógnita vai estar aqui, beleza. Metade da questão está pronta. Metade da questão está pronta. Basta você olhar agora e ver quem são as grandezas direta ou inversamente proporcional. Então, ó, se o número de dias aumenta, você tem mais dias para poder resolver um problema. Você tem mais dias para resolver um problema. Você vai precisar de mais ou menos horas por dia desempenhada. Você vai precisar de menos horas por dia. Se você tem mais tempo, mais dias, você vai ter menos horas por dia para resolver aquele problema, aquele mesmo problema, deixando fixo a quantidade de trabalhadores e a quantidade de hectares. Ora, se tu tem mais dias para poder fazer uma colheita, trabalhando a mesma quantidade de horas por dia e mantendo fixa a quantidade de trabalhadores, com mais dias tu vai ter mais colheita, mais hectares colhidos. Se tu tens mais dias para poder fazer, tendo em vista a mesma quantidade de horas por dia e a mesma quantidade de hectares, se tu tem mais dias, tu vai precisar de menos trabalhadores. Então tu já determinasse, ó, inversamente proporcional e diretamente proporcional. Acabou a questão, é só montar e resolver. Então você vai ter, ó, 6 dividido por x vai ser igual. Trabalhadores é inversamente proporcional, setinha para baixo. Então, ó, você inverte 20 sobre 15. Hectares é diretamente proporcional, então você deixa como tal, 210 dividido por 480. E horas-dias, como é inversamente proporcional, o que é que você vai fazer? Inverter 6 sobre 7. Então, ó, já ficou uma maravilha. Eu vou mudar aqui a cor da caneta para a gente já cortar um bocado aqui. Vê. Aqui eu posso dividir por 5 aqui e por 5 aqui, ó. Aí vai ficar 3 e 4. 3 quartos. Ótimo. O zero aqui, certinho. O 7 eu divido por 21 aqui, ó, 21 por 7 vai ficar 3. Aí vai ficar como? Vamos lá escrever para poder não manchar muito, né? Então isso implica que 6 sobre x vai ser igual a 4 sobre 3 vezes 3 sobre 48 vezes 6. Ora, aqui eu já posso cortar também, ó. 3 com 6 vai ficar 2. E agora eu já posso cortar mais, ó. 4 e 4 aqui. Então vai ficar só 12. Aí vê como ficou. Agora já matou. Vê como ficou. Isso implica que 6 sobre x vai ser igual. Cortou, ficou 3 vezes 2, 6, dividido por 12. Aqui, ó, meio pelos extremos, você vai ter que 6x é igual a 6 vezes 12. Você passa o 6 dividindo, então x é igual a 6 vezes 12, dividido por 6. O 6 ó, corta, x igual a 12. X igual a 12, então você já marca a letra C. Nossa quinta questão aí, pessoal, segue um modelo diferente aí de questão, não, um modelo tradicional não, aí de regra de 3. Então, vê só. Trabalhando durante 9 horas por dia, durante 20 dias, 15 digitadores preparam 1.800 páginas. Para preparar um total de 1.800 páginas,
aliás, 4.800, inicialmente, 20 digitadores, 6 horas por dia durante 10 dias. Após 10 dias, mais 5 digitadores se juntam ao grupo. E os 25 digitadores passaram a trabalhar 10 horas por dia. Então a situação é o seguinte. Ele pergunta quantos dias adicionais, além dos 10 utilizados, serão necessários para o trabalho ser concluído. Vê só. Eu vou dividir em duas etapas a resolução. A primeira etapa, eu vou querer descobrir, durante esses 10 dias iniciais, quantas páginas os digitadores fizeram. Então, como seria? Vamos lá. Copiar aqui as grandezas. Então, horas dia. Que mais? Dias, né? 20 dias. Digitadores. E páginas. Pronto. Feito isso, você sabe que durante 9 horas por dia, 20 dias, 15 digitadores conseguem 1.800 páginas. Ok. Aí vê só. Durante 10 dias, então 10 dias, trabalhando 6 horas por dia, 20 digitadores, são esses 10 dias iniciais, né? Esses 10 dias iniciais, eles digitaram quantas páginas? Pronto, essa vai ser a primeira regra de 3. Na segunda regra de 3, eu vou colocar aqui a quantidade de páginas que faltam, porque vamos dizer que ele já tenha digitado 1.000 páginas. Se ele já digitou 1.000 páginas aqui desse resultado, o que vai faltar para digitar nesse restante, com os outros digitadores, no outro panorama, seria 4.800 menos 1.000. Então, vamos lá resolver essa regrinha de 3 aí. Mesmo esquema. Como a variável é o número de páginas, aí você vai ter o seguinte, ó. Quanto mais páginas você digitar, mantendo o número de dias fixo e o número de horas por dia, você precisa de mais digitadores. Ótimo. Mantendo o número de páginas fixos, aliás, aumentando o número de páginas, quanto mais páginas você tem que digitar, mais dias você precisa. Quanto mais páginas você tem que digitar, mantendo o número de digitadores e o número de dias fixos, mais horas por dia você tem que trabalhar. Então, é uma beleza, tudo diretamente proporcional. Aí como é que fica? 1.800 dividido por x é igual. Aí multiplica tudo sem inverter. Tudo diretamente proporcional, 9 sobre 6 vezes 20 sobre 10 vezes 15 sobre 20. Então já dá para cancelar um bocado de coisa aí, né? Vamos lá. Ó, 20 com 20 logo aqui, direto. O que mais? 6 com 9 por 3, ó, dá 2 e 3 aqui em cima. Por 5 aqui, ó, vai dar 2 e por 5 aqui em cima vai dar 3. Então como é que fica? Fica assim, ó. 1.800x sobre x é igual. Aí 3 vezes 3, 9. 9 dividido por 4. 2 vezes 2, 4. Maravilha. Então você faz meio pelos extremos aí. Você vai ter que 1.800 vezes 4 é igual a 9x. Então x vai ser igual a 1.800 dividido por 9 vezes 4. 1.800 dividido por 9, 18 dividido por 9, 2, aí dá 200, né? 200, 200. Vezes 4, 800. O que é que isso significa? Que nesse intervalo de 10 dias, nesse inicial... Opa!
nesse intervalo inicial de 10 dias, 800 páginas foram digitadas. 800 páginas foram digitadas. Então, ó, o que é que falta digitar? Falta digitar 4.800. Aí, após 10 dias, então, após 10 dias, faltam 4.800. Mais 5 digitadores juntaram ao grupo. Vamos lá. Vamos montar tudinho direitinho. Novamente. Então, ó, você tem horas por dia. Você tem dias. Você tem digitadores. E você tem páginas. Ótimo. São essas as grandezas. Aí, no panorama inicial, você mantém 9 horas por dia, 20 dias, 15 digitadores. Essa é a proporção base, né? Esse é o cenário base. Agora, o cenário é o seguinte. Mais 5 digitadores se juntaram ao grupo. Então, 5 digitadores se juntaram ao grupo. Que grupo? Desse grupo de 20. Aí fica com 25 digitadores. Ótimo. Passaram a trabalhar 10 horas por dia. E o número de páginas a gente acabou de descobrir. Porque se nessa parte inicial ele fez 800 páginas, quer dizer que sobram 4.000 páginas para eles fazerem. E o número de dias é o que ele quer. Esse novo serviço de 4.000 páginas, 25 digitadores, vai trabalhar 10 horas por dia. A questão é, quantos dias? Pronto, achou o X, matou a questão. Aí o que você vai ter que fazer agora? Vai ter que se perguntar, olha, quanto mais dias você tem, mais páginas você pode fazer. Verdade. Quanto maior seu tempo, mais páginas. Inclusive já está aqui, né? Dias comparado com páginas. Dias comparado com páginas. Já está por aqui. Agora, você vai comparar dias com digitadores. Olha, quanto mais dias você tem para digitar a mesma quantidade de páginas, trabalhando a mesma quantidade de horas por dia, menos digitadores vai ser necessário. Se você tem um prazo maior, você precisa de menos gente trabalhando. Quanto mais dias você tem, menor a quantidade de horas por dia que você vai usar. Lógico que deixando fixo o número de digitadores e o número de páginas também. Está aqui para você lembrar o que é direto e o que é inversamente proporcional. Feito isso, acabou a questão. É só montar aqui, ó, 20 sobre x vai ser igual. Aí aqui, ó, inversamente proporcional, inverte. Aqui, ó, digitadores, inversamente proporcional, inverte. E páginas é diretamente proporcional. Então, mantém. Aí beleza, já vou mudar de cor aqui, ó, porque a gente já vai cortar um bocado de coisa. 0, 0, 0, 0. Já cortei 2 0. Tem o 0 aqui em cima, ó, já se corta com esse. Então a gente já matou um bocado de coisa aí de uma vez só, né? Então, ó, 18 dividido por 9 vai ficar 2 aqui. 25 eu posso simplificar aqui, ó, por 5 vai dar 5. E por 5 vai dar 3. Por 3 vezes 4. Agora a gente já pode ver aí como é que ficou, né? Fica assim, ó, 20 dividido por x é igual a 5 vezes 2, 10. 3 vezes 4, 12. Você faz meio pelos extremos. Vai ficar 20 vezes 12 igual a x vezes 10. Faço 10 dividindo 20 vezes 12 dividido por 10 igual a x. Você já corta o zero. X vai ser igual a 2 vezes 12. Então x igual a 24. Vê, é uma questão complexa. Muito candidato bom deve ter
se enrolado aí nessa questão. Inclusive muita gente que passou deve ter errado essa questãozinha aí. Não é uma questão tão simples, você tem que pensar, conseguir estruturar a questão, dividir aí em duas regras de três, você vai ver que a conversa tem outra questão, a próxima, nesse estilo, de você pensar um pouco mais em como armar a questão para poder resolver, né? Dividir em duas partes, enfim. Tá aí e vamos para a sexta questão. Sexta questão ela é muito, muito parecida com a questão anterior, no sentido que a gente vai ter que dividir a resolução em duas partes. Talvez essa questão aqui ela seja mais evidente isso do que a questão anterior, mas enfim, vamos lá. Se 10 homens trabalhando 8 horas por dia constroem 6 muros em 12 dias e 12 mulheres trabalhando 6 horas por dia constroem 9 muros em 20 dias. Quantos muros serão construídos por 7 homens e 7 mulheres trabalhando juntos 7 horas por dia durante 10 dias? Ora, a resolução que eu lhes proponho é que vocês dividam a resolução. Vocês primeiro resolvam quantos muros os homens produzem nessas circunstâncias e separado, vocês usem a regra de 3 também e descubram quantos muros as mulheres produzem nessas circunstâncias. Depois disso, é só somar os dois resultados. Então você vai ter o seguinte, na primeira regra de 3 você vai ter as seguintes grandezas. Homens. Opa, bati aqui. Vamos lá. Essa canetinha tem um botãozinho aqui que quando eu bato muda de slide. Então, homens, horas, dia, homem, horas, dias, muros e dias. São essas as grandezas. Beleza. Aí você faz o seguinte, ó. 10 homens trabalhando 8 horas por dia constroem 6 muros em 12 dias. Aí aqui embaixo ele diz quantos muros serão construídos por 7 homens trabalhando 7 horas por dia. 7 homens, 7 horas por dia. Quantos muros serão construídos durante 10 dias? Pronto. Você montou a primeira regra de 3. Montou a primeira regra de 3. Agora se fazer as perguntas. Essa é a primeira parte, né? Primeira regra de 3. Vou colocar aqui. Então só é se fazer as perguntas e ver se é diretamente ou inversamente proporcional. Vê, se tu queres construir mais muros, mantendo os homens e a quantidade de horas trabalhadas fixas, tu vai precisar de mais dias. Se tu queres construir mais muros, tu vai precisar de mais horas por dia, mantendo obviamente o número de dias e o número de homens fixos. Se tu precisar de mais muros, tem que ter mais homens. Então fechou, é tudo diretamente proporcional. Aí você tem 6 sobre x vai ser igual. Aí repete tudo. 12 sobre 10 vezes 8 sobre 7 vezes 10 sobre 7. Aí uma beleza. Vamos cortar tudo agora. Cortar o que der. 10 corta com 10. Dá para cortar alguma coisa, mas não dá, né? Então, você já faz meio pelos extremos. Aí você tem 6 vezes 7 vezes 7 é igual a x vezes 12 vezes 8. Pega isso aqui e passa dividindo. Então, 6 vezes 7 vezes 7 dividido por 12 vezes 8 é igual a x. Ó,
Aqui você já pode simplificar. Ó. 6 com 12, 2. Aí acabou. Você já sabe quem é x. X vai ser igual a 2 vezes 8, 16. No denominador. No numerador, 7 vezes 7, 49. Matou. Matou aí. Já essa partezinha de homens, você já sabe quanto é que o homem vai produzir. Beleza. De muro, né? Segunda parte você vai fazer com as mulheres. Mulheres, horas por dia, muros e dias. Então você vai ter o seguinte, ó. 12 mulheres trabalhando 6 horas por dia, constroem 9 muros em 20 dias. Aí, ó, a pergunta é: 9 mulheres trabalhando 7 horas por dia, constrói quantos muros em 10 dias? Pronto. Olha, aqui a gente já viu que as variáveis, que as grandezas são todas diretamente proporcionais à grandeza muro. Então, beleza, a gente já pode aproveitar, porque só o que muda é homem e mulher, e no final das contas é tudo trabalhador, né? O sentido é o mesmo. Então, dá para aproveitar aí a análise de diretamente o inversamente proporcional. A essa altura, penso que isso está bem fixado na sua cabeça, né? Então, ó, 9 sobre x vai ser igual. Aí, repete tudo aí, ó, multiplicando. 12 sobre 9 vezes 6 sobre 7 vezes 20 sobre 10. Pronto, fechou. Aqui, ó, a gente já vai fazer os cortes. Vamos lá. 0 com 0 fica 2 sobre 1. Aqui, ó, 3 e 3, aí vai ficar 4 e 3. Aí você pode dividir 6 por 3, sobra 2. Certinho. Vamos ver como fica. 9 sobre x vai ser igual a 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 sobre 7. Então você faz meio pelos extremos. 16x vai ser igual a 9 vezes 7, que é igual a 63. Então x vai ser igual a 63 sobre 16. Tranquilo. Isso é a quantidade de muros que a mulher ela produz. Essa é a quantidade de muros que o homem produz. E juntos, a soma. Juntos você vai ter a soma. Vou deixar aqui, ó, de outra cor. Então, ó, 63 sobre 16 mais 49 sobre 16, isso vai dar igual a 112 sobre 16. Aí você fazendo essa divisão, 112 sobre 16, sempre 112 dividido por 16, vai dar exatamente 7. Vai dar exatamente 7. Aí você marca a letra C. E acabou. Tchau por ouro. Aí você já vai para a próxima questão. Deixa eu voltar aqui. E beleza. Vamos lá. Próxima questão. Nesta sétima questão a gente muda mais uma vez o estilo. É uma questão relativamente fácil aí, essa prova de agente penitenciário, dentro de tantas questões complicadas que vieram nessa prova aí. Mas o diferencial dessa questão é que ele tem um ponto de vista algébrico, quer dizer, ele não trabalha só com números. Né? Se 15 gatos
comem 30 ratos em 2 minutos. É uma questão relativamente fácil de montar, né? Quantos segundos, aí tem que se ligar, que ali ele está em minutos, pergunta quantos segundos G gatos comem R ratos. Certo, vamos montar esse negócio aí. Se tem gatos, ratos, e eu já vou colocar em minutos aqui, porque como ele pede a resposta aliás, em segundos, ele pede essa resposta em segundos, é melhor já transformar tudo para segundos aí. Então, 15 gatos comem 30 ratos em 2 minutos. 2 minutos, como 1 minuto é 60 segundos, 2 minutos, 120 segundos. Beleza. Em quantos segundos? Então a incógnita está aqui, ó. G gatos comem R ratos. Beleza. Certinho aqui, ó. Montada a questão. Aí você vai se perguntar sempre em relação a incógnita, né? Sempre em relação a grandeza que tem incógnita. Vê, tem uma quantidade fixa de gatos. Quanto mais tempo tu tiver, mais ratos esses gatos comem. Quanto mais tempo tu tiver, mais ratos esses gatos comem. Agora, olha, tu tem muito tempo e uma quantidade de ratos fixas. Então, se tu tem mais tempo e uma quantidade de ratos fixa, quer dizer que menos gatos podem ser supridos, podem comer aqueles gatos numa quantidade de tempo maior. Então, você já determinou aí, já montou a questão e já está uma maravilha aí. E já está metade da coisa pronta. Então, 120 sobre x vai ser igual a gatos é inversamente proporcional. Então, ó, G sobre 15. Ratos, diretamente proporcional. Então fica assim, ó, 30 sobre R. Aí, ó, vamos lá. Aqui, você já pode cortar, ó, 15 com 30. 30 dividido por 15 vai dar 2. Aí já fica assim, ó. 120x vai ser igual a 2g sobre r, se faz meio pelos extremos, aí fica assim, ó, 2gx é igual a 120 vezes r, gx, aliás, passa tudo, né? X vai ser igual a 120R dividido por 2G. Aí aqui você simplifica, 120 dividido por 2 é 60, x é igual a 60R sobre G. Então, ó, o diferencial dessa questão é a notação algébrica, né? Aqui é o seguinte, você vai ter uma quantidade de ratos ou de gatos em função do outro. Por exemplo, se você chegar aqui e disser que tem 15 gatos e 10 ratos, você substitui aqui e já sabe a quantidade em segundos que você vai ter, né? Então, é uma outra forma que a Converte cobra também. Você vai ver essa outra questão é parecida, essa próxima questão, a questão 8, é parecida, ela tem uma anotação algébrica, só que com uns detalhes a mais para você pensar, ela não é tão simples quanto essa questão não. Então, vamos lá, sem mais delongas, gabarito aí, letra E.
Sem mais delongas, vamos lá para a questão 8. Questão 8, essa questão aí de administrador de edifícios de 2013, foi uma questão bastante pedida. O pessoal pediu muito para que eu resolvesse essa questão. Acho que 3 pessoas mandaram ela pedindo para resolver. Tanto é que eu fiz um vídeo só para resolver essa questão. Como lá no vídeo vai estar bem mais detalhado, eu resolvi de 3 formas diferentes essa questão. Então, ó, clica aqui que você vai para o vídeo da questão aí com os comentários bem detalhados, né? Então, só clicar ali e você já vai encaminhado para o vídeo. Então, vamos lá. Em um escritório, constatou-se que eram necessários 18 dias para a digitação de um documento, utilizando-se os serviços de 15 digitadores, cada um trabalhando 3 horas por dia. Para reduzir a 3 dias o tempo de produção do texto, podemos. Então, o que é que você tem aí? Você tem dias digitadores e horas por dia. São essas as grandezas. Então, beleza. Vamos lá, preencher esse negócio aí. 18 dias, com 5 digitadores, cada um deles trabalhando 3 horas por dia. Certo. O que é que ele quer? Ele quer reduzir a 3 dias o tempo de produção de texto. Ele quer reduzir a 3 dias o tempo de redução de texto. Ele diz o que é que acontece com o número de digitadores e o número de horas trabalhadas. Vê só. Vou chamar o número de digitadores de x. Vou chamar o número de horas trabalhadas de y. Vou usar como base o número de dias para poder determinar se é direta ou inversamente proporcional. Então, vamos lá. Se eu tenho mais dias para resolver, para fazer aquele trabalho, eu vou precisar de mais ou menos digitadores, menos. Se eu tenho mais dias para resolver, para digitar isso aí, eu vou precisar de mais ou menos horas por dia trabalhadas, menos horas por dia. Gente, sempre lembrando que quando eu faço essa pergunta, eu pressuponho que as outras variáveis estão fixas. Só estou mexendo nas duas. Quanto mais dias, com o número de digitadores fixos, você precisa de menos horas por dia para poder desenrolar aí. Então, vamos lá. Você já matou a questão. 18 sobre 3 vai ser igual a inverte x sobre 5 vezes y sobre 3. Então, 18 dividido por 3 vai dar 6. Você vai ter isso. 6, aí 6 vai ser igual a x vezes y dividido por 15. Aí passa o 15 para lá multiplicando, você vai ter x vezes y vai ser igual a 90. Pronto. Agora é só analisar. Olha, eu tenho que analisar as alternativas, por quê? Porque eu não vou... Opa! Bati aqui. Eu não vou conseguir encontrar uma resposta aqui, x vezes y igual a 90. Ele traz hipóteses para x e para y. Então, eu tenho que olhar para a alternativa. Aqui, por exemplo, seria válido. O que é que seria válido fazer? Aumentar aqui o número de dias para 9. Então, ó, x como 9. Se eu coloquei y como 9, aliás. Se eu coloquei y como 9, x tem que ser o quê? X tem que ser 10. Então, para x10 e y9 é uma possibilidade. Ou seja, dobrando o número de digitadores e triplicando
o número de horas trabalhadas por dia. É uma possibilidade para poder reduzir isso aí. Desde que o número de digitadores e o número de horas por dia multiplicados dê 90. Então vamos ver quais as alternativas me dá essa possibilidade. Na letra A, você vai ter triplicar o número de digitadores. Então, se você tem 5 inicialmente, você fica com x igual a 15. Manter o número de horas trabalhadas por dia. Então, você vai ter y igual a 3. Aí, x vezes y vai ser igual a 45. Então, a letra A não é a questão. Ok. Letra B. Triplicar o número de horas trabalhadas e de digitadores. Então, você vai ter aqui ó, x igual a 15, 5 vezes 3, e y igual a 9. Você vai multiplicar aí, já deu muito, né? Isso vai dar 135. X vezes y igual a 135. C, letra C, triplicar o número de digitadores e duplicar o número de horas trabalhadas por dia. Então você vai ter o seguinte: x igual triplicar o número de digitadores, 15, e duplicar o número de horas trabalhadas por dia. Então, você tem y igual a, duplicou, 6. Então, ó, 15 vezes 6 já está aqui. Ó. 15 vezes 3 já está aqui, 90. X vezes y igual a 90. Já bateu. Letra B não é, deu mais. Então a letra C é uma alternativa possível. Vamos continuar, porque pode ser que a banca tenha se enrolado aí e tenha colocado duas alternativas com 90 e de repente a questão merece a anulação. Né? Então vamos conferir aí. Letra D, você vai ter o seguinte: quadruplicar o número de digitadores. Então você tem x igual a 20, mantendo o número de horas trabalhadas por dia. Então y igual a 3. 20 vezes 3 vai ser 60. Então, também não é essa letra D. Duplicar o número de digitadores e o número de horas trabalhadas por dia. Fechar na letra E. Duplicar o número de digitadores, então você vai ter x igual a 10 e o número de horas trabalhadas por dia. Então você vai ter y igual a 6. Aí, ó, x vezes y é igual a 60. Aí você entende o seguinte, ó. Porque essa hipótese dá o mesmo valor que essa. A letra D e a letra E dão o mesmo valor que essa. Porque na compensação aqui, ó, quando eu quadrupliquei o número de digitadores, eu multipliquei em algum momento por 4, mantendo o número de horas trabalhadas por dia. Se eu mantive, eu multipliquei por 1. Duplicar o número de digitadores, então eu dupliquei por 2, multipliquei por 2, e o número de horas trabalhadas por dia, eu multipliquei por 2 aqui também. Você vê que os valores que eu estou multiplicando são o mesmo. Lógico que isso vale porque as grandezas são inversamente proporcionais. Então, assim, é como eu expliquei lá no outro vídeo. Eu já ia direto na letra C, porque eu sei que 18 para 13 houve uma divisão por 6. Então, eu ia atrás ó, da assertiva que faça essa multiplicação por 6 para poder compensar. Mais uma vez, isso vale porque as grandezas são inversamente proporcionais. Então, ó, triplicar o número de digitadores e duplicar o número de horas trabalhadas é a única assertiva que mantém a proporção. Por quê? Porque ela compensa essa divisão que você fez por 6 nesse número de horas trabalhadas por dia. Então, é isso, galera. Na próxima aula eu vou resolver uma gama maior de conteúdos. Eu vou resolver todos os conteúdos que faltam, né? Questão de grandezas medidas, conjuntos numéricos e alguns detalhes. Realmente vai ser uma aula de assuntos bem
bem variados para mostrar como é que a Covest tem cobrado esses assuntos. Eu não posso focar, porque são assuntos bem contextualizados e que a gente já veio, na verdade, estudando ao longo dessas 7 aulas. Tanto é que você sempre vê uma questão aí de tempo, algo assim de grandezas medidas no meio de cada questão. Cada assunto a Covest vai lá e coloca e contextualiza e faz o assunto, a abordagem de forma bem transversal. Então é isso, até a nossa 8ª aula.